A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O intuito desse vídeo é de alguma forma poder ajudar todos aqueles candidatos que estão estudando ou repassando o MTS e o Inário, tá? Aqui nós sugerimos uma análise teórica dos principais pontos de teorias que aparecem no hino, além de fazermos a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes. Esse vídeo, pessoal, é mais indicado para quem já terminou o MTS e está em fase de repasse, tá? Porque pode ser que apareça alguma teoria que você não viu ainda se você não terminou todo o estudo. Então, a análise teórica é baseada em 12 questões relacionadas ao hino, que nós entendemos, né, que é a principal teoria que aparece nos nossos hinos, né? São teorias que nós vemos no nosso dia a dia musical. Toda vez que a gente olha para o hino, a gente se depara com essas teorias. Então nós elaboramos 12 questões, que são elas. 1. Qual é a média da velocidade ou do andamento, né, do hino? Dá na mesma. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento ou unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, é óbvio. 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase, se é masculina ou feminina? 8. Se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempos e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique quiálteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. É importante frisar, pessoal, que a gente só vai se aprofundar nessas questões da 8ª até a 12ª se realmente essas questões aparecerem no hino, tá? O intuito desse estudo é a gente trabalhar em cima do hino que nós estamos estudando, ok? Se não aparecer, por exemplo, se não aparecer síncopa nesse hino, a gente vai esperar o próximo hino. Se aparecer, a gente se aprofunda no estudo das síncopas, ok? Se não aparecer, a gente só vai falar, ó, não há síncopas nesse hino e partir para a próxima questão para a gente não perder tempo e o estudo ficar mais dinâmico, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ao estudo. Então vamos começar aqui, pessoal, com a pergunta número 1, qual é a média da velocidade, né, o andamento do hino. Pessoal, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho desse hino aqui. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse hino, ele tem bastante coisa diferente do que a gente já aprendeu até aqui. Ele não é um hino muito fácil de fazer análise, ele tem alguns detalhes. A começar já desde agora da velocidade. A gente vai entender uma questão aí que causa um pouquinho de confusão no pessoal aí, tá bom? Então é muito importante, tenham bastante atenção aqui. Então agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho a respeito de unidade de tempo. É óbvio que lá na frente, né, vai ter uma pergunta específica a respeito de unidade de tempo, unidade de som, unidade de compasso, unidade de movimento. Mas vamos falar já um pouquinho agora, adiantar para a gente poder entender uma questão aqui. Então aqui, ó, tá escrito assim, ó, semínima pontuada é igual a 42 até 56 batidas por minuto. Então no compasso composto a gente tem sempre que observar a figura que está escrito aqui antes da velocidade. É diferente do compasso simples, por exemplo, que sempre vai ter a figura aqui que é a unidade de tempo, tá? Então se é um compasso 4x4 aqui vai estar semínima igual, tá? Porque nos compassos simples a velocidade ela é sempre baseada na figura que vale um tempo. Nos compassos compostos nem sempre acontece isso. Por exemplo, o hino passado foi o 257 e estava escrito lá cocheia igual e tinha velocidade. A cocheia não era a unidade de tempo, e sim a unidade de movimento. Então, na hora de dividir a música, você vai escutar assim, ó. Por exemplo, era 6/8, então ficava assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? O metrônomo ele fica subdividido. E nesse caso aqui, ele está me dando aqui a figura que vale um tempo, né? Que no caso aqui é a semínima pontuada, que no caso aqui é a minha unidade de tempo. Tá? Então ele está falando que um tempo vai ser igual a 42 na mínima ou 56 na máxima. Isso vai dar para nós uma média de 49 batidas por minuto.
Então o compasso ele é 12 por 8, né? Lá na frente a gente vai ver que é um compasso quaternário, mas ele é 12 por 8. Então ele vai ser contado assim: 1, 2, 3, 4. Como se fosse um compasso simples. Só que dentro desse tempo, desse 1, eu tenho 3 figuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entenderam? Então eu posso considerar 49 batidas por minuto se eu for colocar o metrônomo marcando tempo a tempo. Ou eu posso multiplicar esse 49 por 3, porque eu vou ter 3 movimentos dentro de cada tempo, e vai dar 147 batidas por minuto, que é o que a gente viu mais ou menos no hino passado, 257. Então ficaria subdividido, ficaria dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá errado desse jeito? Não, não tá errado. Porque, na verdade, é a mesma coisa, só que tá subdividido. Particularmente eu, prefiro fazer desse jeito. O nosso irmão Kleberson, que grava aí a voz do tenor e do baixo, ele me mandou os áudios aqui, ele fez do jeito que tá falando aqui, 49 batidas por minuto. Mas eu, particularmente, eu gosto mais de subdividir. Eu acho que para mim fica mais fácil, né? Se eu for considerar o que está aqui, ó, o correto é dizer isso aqui, ó, 49 batidas por minuto. Mas se eu quiser fazer subdividido, eu posso considerar o 147. Lembrando que não seria mais, se eu usar o 147, não seria mais semínima pontuada, e sim colcheia igual a 147 batidas por minuto. Tá certo, pessoal? Então a segunda, qual é a tonalidade, a sua relativa menor? Bom, a tonalidade a gente já viu bastante, né? Nós temos que analisar aqui a nossa armadura de clave, que no caso aqui está composta por bemóis, né? A regrinha diz, essa regrinha tanto faz para o simples ou para o composto, a regrinha para achar a tonalidade é a mesma para ambos. Então aqui nós temos uma armadura de clave composta por bemóis, a regrinha diz que quando a armadura de clave está composta por bemóis, eu devo pegar o meu último acidente, que no caso aqui é um Ré bemol, tá vendo? E descer uma quarta a partir do último acidente, né? Ou seja, é uma quarta descendente a partir do último. Então eu vou ter Ré, Dó, Si, Lá. Como Lá aqui também é bemol, ó, então a resposta vai ser Lá bemol maior. E para achar a relativa menor, eu devo pegar o tom que eu acabei de achar, que no caso aqui é Lá bemol, e elevar uma sexta a partir do tom, ou seja, contando com o tom, uma sexta ascendente, né? Então eu vou contar Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. Então a resposta vai ficar Lá bemol maior e Fá menor. Usando as letras para representar, que eu falei que eu ia trazer sempre agora. Então o Lá é representado pela letra A. E do lado vai ter um B minúsculo, que quer dizer bemol. Então vai ter AB minúsculo, né, que é Lá bemol, e o F representa o Fá e o M minúsculo representa o menor. Então Lá bemol e Fá menor. 3. Qual é o compasso, se esse compasso é simples ou composto? Então para isso eu vou analisar a nossa fórmula de compasso. Aqui nós temos um 12 por 8, meu Deus do céu, 12 por 8. Toda fórmula de compasso cujo número de cima for igual a 2, 3 e 4 é simples. É só decorar isso. E se for 6, 9 ou 12, aí é composto. Só isso, pessoal. Então, nesse caso aqui é 12 por 8, a gente já sabe que é composto, tá? Agora eu preciso descobrir que compasso que é. Se é binário, ternário, quaternário, né? Como que eu faço? Eu vou pegar esse número de cima aqui, ó, e vou dividir por 3. Por que eu vou dividir por 3? Porque dentro de cada tempo eu tenho 3 movimentos no compasso composto. A subdivisão dos tempos é ternária. Então eu vou ter 3 movimentos dentro de cada tempo. Então eu vou pegar o número 12 e vou dividir por 3. Vai dar 4. O número de cima 4 é igual a um compasso quaternário. Então a resposta vai ficar quaternário composto. Quarta, qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver, é claro. Por quê? Porque unidade de som nós só encontramos nos compassos compostos e ternários. Nesse caso aqui a gente já viu que é um quaternário, então não tem. Unidade de tempo, unidade de movimento e unidade de compasso. Primeira coisa, o que é unidade de tempo? É a figura que vale um tempo dentro de cada compasso. Unidade de movimento é a figura que vale um movimento
dentro de cada tempo. E unidade de compasso é a figura que preenche sozinha, ela preenche o compasso inteiro. Nos compassos simples, o número de baixo da fórmula de compasso representa a unidade de tempo. Nos compassos compostos, que é o nosso caso aqui, o número de baixo da fórmula de compasso representa a unidade de movimento. Olha que diferença. Então não podemos confundir. Então já descobrimos que a nossa unidade de movimento é a figura número 8. Qual que é a figura número 8? É a colcheia. Sabemos que dentro de um tempo eu tenho 3 movimentos, ou seja, eu teria 3 colcheias, né? Então é muito fácil, eu tenho que transformar essas 3 colcheias em uma figura apenas. Essa transformação corresponde a uma semínima pontuada, porque 2 colcheias juntas formam uma semínima e a outra colcheia que sobra forma um ponto. Então a unidade de tempo nesse caso aqui seria a semínima pontuada, tá pessoal? Uma semínima pontuada é igual a um tempo, ou 4 semínimas pontuadas, já que cada semínima pontuada vale um tempo, né? Eu tenho 4 tempos, então eu teria também 4 semínimas pontuadas. Mas a resposta não pode ser 12 colcheias nem 4 semínimas pontuadas. Tem que ser uma figura apenas. Então eu tenho que transformar essas 4 semínimas pontuadas em uma figura apenas. Agora a gente precisa achar, pessoal, a nossa unidade de compasso. O que seria a unidade de compasso? É uma figura que sozinha ela vai preencher o compasso inteiro, né? A gente já viu que esse compasso é quaternário, ou seja, eu tenho 4 tempos dentro dele. E a gente já viu que a semínima é a nossa unidade, a semínima pontuada é a nossa unidade de tempo, ou seja, eu vou precisar de 4 semínimas pontuadas para preencher um compasso. Só que eu não posso usar isso como resposta, eu tenho que transformar essas 4 semínimas pontuadas em uma figura apenas, né? 2 semínimas pontuadas equivale a uma mínima pontuada, porque a mínima pontuada é o dobro da semínima pontuada. Então, 2 semínimas pontuadas formam uma mínima pontuada. Aí eu tenho mais 2 semínimas pontuadas, eu vou formar uma mínima pontuada, tá? Então ficou 2 mínimas pontuadas, mas não posso usar isso como resposta ainda, porque tem que ser uma unidade. Então eu tenho que transformar essas 2 mínimas pontuadas em uma única figura. Qual figura que é o dobro da mínima? É a semibreve. Qual figura que é o dobro da mínima pontuada? É a semibreve pontuada. Então a resposta vai ficar unidade de movimento colcheia, unidade de tempo semínima pontuada e unidade de compasso semibreve pontuada. Continuando, 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e ligaduras de valor, se houver? Então vamos lá, vamos apontar aqui todas as figuras que aparecem no hino, começando obviamente das primeiras, né? Então tem aqui colcheia, tenho semínima pontuada, depois aparece aqui essa semínima pontuada ligada com uma colcheia, numa ligadura de valor. Depois aparece aqui, ó, uma semínima pontuada ligada com uma semínima sem ponto em outra ligadura de valor. Depois aparece aqui, ó, uma semínima sem ponto. Depois aparece aqui uma mínima pontuada. Depois na segunda parte, pessoal, vai aparecer mínima pontuada ligada com outra mínima pontuada. Então vamos para os valores. Então eu vou colocar as respostas aqui, mas vou explicar. Aparece a semínima sem ponto e a colcheia sem ponto. Aparecem mínimas pontuadas e a semínima pontuada. Depois aparece semínima pontuada ligada com semínima pontuada, semínima pontuada ligada com semínima sem ponto e semínima pontuada ligada com colcheia, tá? Então, muito bem, o que a gente já tem logo de cara, escrito na fórmula de compasso? Eu tenho a unidade de movimento, né? Que no caso é a colcheia. Então, já sei que a colcheia vale um movimento, que ela é minha unidade de movimento, tá? Depois, pessoal, é só usar o quadro comparativo. Eu descobri no valor de uma figura, depois é só questão de raciocínio e usar o quadro comparativo, que a gente já aprendeu. Por quê? Porque aparece a semínima. No caso, a semínima é o dobro da colcheia. Se a colcheia vale um movimento, obviamente que o dobro de 1 é 2. Então, a semínima vai valer 2 movimentos. Olha que fácil. Depois eu tenho uma mínima pontuada e uma semínima pontuada. A mínima pontuada é muito difícil. Eu vou fazer a semínima pontuada primeiro. Ora, se a semínima simples vale 2 movimentos e o ponto de aumento, né, que está do lado da semínima, ele faz aumentar mais a metade do valor da figura, né? Então a metade de 2 é 1, 1 mais 2 é 3. Então a semínima pontuada é igual a 3 movimentos, também conhecido como um tempo, porque nos compassos compostos, cada 3 movimentos eu tenho um tempo. Olha que fácil.
né? Agora, a mínima pontuada é o dobro da semínima pontuada, tá? A mínima pontuada é o dobro da semínima pontuada. Então, se a semínima pontuada vale um tempo, automaticamente a mínima pontuada valerá 2 tempos, tá? É questão de lógica. Agora, se eu quiser colocar a resposta em movimento, né, colocar que a semínima pontuada vale 3 movimentos, eu posso colocar também que a mínima pontuada vale 6 movimentos, também está correto, tá? Não tem problema nenhum. Aí, ó, já respondi tudo isso aqui, agora é só pegar aqui os valores e somar aqui embaixo, ó, semínima pontuada ligada com semínima pontuada. Semínima pontuada a gente já viu que vale um tempo mais um tempo é igual a 2 tempos, ou 6 movimentos. Semínima pontuada ligada com semínima. Semínima pontuada vale um tempo ou 3 movimentos, e a semínima simples 2 movimentos. Então a resposta pode ser 5 movimentos ou um tempo mais 2 movimentos. Dos dois jeitos está correto. E a semínima pontuada ligada com a colcheia. Semínima pontuada vale um tempo ou 3 movimentos, que é a mesma coisa, e a colcheia vale um movimento. Então eu posso colocar um tempo mais um movimento ou 4 movimentos. Ambas as respostas também estão corretas, tá bom, pessoal? Sexta, qual é o ritmo inicial? Para isso, pessoal, a gente vai analisar aqui a figura que antecede a nossa primeira barra de compasso, ou a figura ou as figuras, né? Então aqui a gente tem uma colcheia e logo a minha barra de compasso. A gente já viu que o compasso é 12 por 8, ou seja, tem 12 movimentos, né? E a colcheia a gente já viu que vale um movimento. Então eu tenho um movimento e já tenho a minha barra de compasso, ou seja, eu tenho um compasso aqui totalmente incompleto, né? Além disso, o compasso tem, obviamente, menos que a metade do seu valor. E além disso, a música está começando no tempo fraco, ela está começando no ti, do último movimento, do quarto movimento, né? Então essas 3 características indicam para mim que esse ritmo inicial ele é anacrúsico, tá? Ou anacrústico. Compasso incompleto, menos que a metade do compasso, iniciando no tempo fraco. Sétima, qual é a terminação da primeira frase? Masculina ou feminina? Analise todas as vozes. Eu sempre peço para vocês analisarem no inário, para a gente saber onde é o fim da frase e onde é o fim da semifrase. Nesse hino, pessoal, o fim da frase está aqui, ó, nessa primeira vírgula de respiração, tá? Então, antes da vírgula, eu tenho que analisar as figuras que estão antes da vírgula. Então, eu tenho aqui, ó, semínima pontuada ligada com uma semínima. Essa figura aqui dá um total de 5 movimentos. E aí eu tenho a vírgula e eu tenho o 6º movimento aqui, ó, né? Na verdade, se eu for pegar aqui desde da primeira nota do compasso, né, que é o que eu devo analisar, eu tenho 3 movimentos, com mais 3, 6, né? Com mais 5, 11. E aqui seria o 12º movimento, ou seja, eu tenho uma figura que está no tempo fraco, tá? Para ser masculina, essa figura tinha que ter nascido aqui. Não importava, por exemplo, que fosse uma figura de 11 movimentos, uma ligadura de 11 movimentos, né? Uma ligadura de valor, obviamente. Não importava, desde que ela tivesse começado no tempo 1. Mas aqui, ó, a gente vê que ela começa no tempo 7, né? Aqui eu tenho uma figura que começa no tempo 10, né? Aqui eu também tenho uma figura que começa no tempo 10 e aqui eu tenho uma figura que está no tempo 11. Então, em todas as vozes aqui, eu tenho terminação feminina, tá? Oitava, se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. Então, vamos lá. Aqui a gente tem essa ligadura aqui, tá? Que é uma ligadura de valor, que a gente já viu. A gente tem essa outra ligadura. A gente tem essa ligadura aqui, que é muito interessante falar. E aqui a gente tem outra ligadura aqui, tá? Então vamos se atentar nessas ligaduras aqui. O que elas têm de comum? Bom, essa daqui e essa daqui e essa daqui são ligaduras de valor, porque ela está unindo notas que estão na mesma altura. Lembrando que valor remete à duração, né? Muita gente fala que ligadura de valor é a ligadura que une notas do mesmo valor, né? No caso da mesma duração. E não é isso, tá, pessoal? É ligadura que une notas da mesma altura, ou seja, elas têm que estar ou na mesma linha ou no mesmo espaço. Se a gente observar aqui, a gente tem essa característica, aqui também tem, aqui também tem. Agora aqui, pessoal, ó, observem que eu tenho uma figura aqui que está no espaço, e aqui eu tenho uma figura que está
na linha. Tá certo que a figura que está na linha, ela também está ligada. Então aqui eu tenho duas ligaduras, só nesse trecho aqui eu tenho duas ligaduras. Uma ligadura de valor aqui e uma ligadura de portamento aqui, tá? Porque na música a ligadura de valor, ela agrega valor. Ou seja, aqui onde eu tenho um sol de 3 movimentos com mais outro sol de 2 movimentos, se torna um sol de 5 movimentos. Então é como se eu tivesse aqui um Lá ligado com um sol de 5 movimentos. Um Lá de 6 movimentos ligado com um Sol de 5 movimentos. É isso que está escrito aqui para mim, tá bom? Então, nesse caso, uma ligadura de portamento bem clara aqui. Aqui na outra parte a gente repete algumas ligaduras, tá? Eu tenho aqui ligadura de valor, aqui aparece outra ligadura de portamento, aqui também, né? O resto são ligaduras de valor, tá? Então aparece dois tipos de ligadura, ligadura de valor e ligadura de portamento. Então vamos escrever. Aparece ligadura de portamento, pois unem notas de alturas diferentes, também conhecido como ligadura de expressão. E aparece ligaduras de valor, pois unem notas de mesma altura. Nona, se houver, explique síncopas em quais compassos aparecem. Então, pessoal, a gente vai analisar o hino, tá? Não podemos esquecer de analisar o hino. É importante a gente saber o que é para poder procurar e achar, no caso, se tiver, né? Mas, para a gente ganhar tempo, a gente falou que só íamos comentar assuntos que aparecessem, né, no caso, e a síncopa nesse caso aqui é uma questão que não aparece nesse hino, tá? Então nós não temos síncopas nesse hino aqui. Então resposta, não aparecem síncopas, tá? Décima, se houver, explique contratempos em quais compassos aparecem. A mesma situação da síncopa é a situação do contratempo. Só vamos comentar o que é e tal e se aprofundar no estudo quando aparecer. Nesse caso aqui não aparece, então vamos ganhar tempo, né? Então a resposta fica, não aparecem contratempos nesse hino. Mesma situação, se houver, explique que outras em quais compassos aparecem. Eu devo saber o que é e procurar. Mas como aqui a gente não pode perder tempo, então eu já vou adiantar, não aparecem que alteras nesse hino. Então a resposta, não aparecem que alteras. 12ª, se houverem, classifique as fermatas e as explique. Muito bem, na primeira parte eu não tenho nenhum tipo de fermata, porém na segunda parte aparece fermata aqui, ó, no fim da estrofe, e aparece fermata aqui no fim do coro, né? O que essas fermatas têm de comum? Todas elas estão na última nota do seu respectivo trecho, né? No caso, a que está no fim da estrofe, ela está na última nota da estrofe, e a que está no coro, ela está na última nota do coro. Então, a da estrofe está finalizando, está concluindo a ideia da estrofe, e a do coro está finalizando, concluindo a ideia do coro. Então, as duas são conclusivas, tá, pessoal? Então, resposta. Aparece fermata conclusiva, pois aparece na última nota da estrofe, aparece no fim da estrofe, na última nota da música, no fim da música, na última nota do coro, e assim por diante, tá? A gente pode dar todas essas definições aí que está correta, mas a resposta é que é a fermata conclusiva. Então, como eu disse no começo, pessoal, esse hino aqui ele é um pouquinho difícil, né? A análise dele, porque ele traz alguns elementos aí que são novos, né? Obviamente que eu estou falando com quem está no módulo 11 pela primeira vez, então ele traz alguns elementos que a gente não viu ainda, um compasso novo, 12/8 pela primeira vez, então por isso foi necessário fazer toda essa explicação. Eu tentei explicar da melhor maneira possível, porém se fica alguma dúvida, os comentários estão abertos, tá? A gente responde sempre que dá, eu não deixo de responder nenhum comentário. Porém, às vezes não é no mesmo dia que a pessoa comenta, né? Mas eu sempre estou vendo os comentários e respondendo. Se você tiver alguma dúvida e quiser comentar, a gente está à disposição para tentar te ajudar. Tentar. E é isso, pessoal. Agora a gente vai ficar com a linguagem rítmica e com o solfejo. Como eu já mencionei lá na pergunta número 1, eu fiz o solfejo com a batida subdividida, tá? E o Cleberson, que é o irmão que grava a clave de Fá, o irmão Cleberson, ele fez a batida normal, tá? Então, vocês vão conseguir observar as duas diferenças, né, do metrônomo aí, porém, na verdade, é a mesma velocidade, é a mesma coisa. A diferença é que um está subdividido e o outro não, ok? Então, vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 205.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ti ta 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 te ti ta 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 ti ta 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 ti ta ta te ti ta ta ti ta te ti ta te ti Contralto do hino 205. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ti ta 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 ti ta ti ta ti ta 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 ti ta ti ta ti ta ti Hino 205, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 3, 4. Ta 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 ti ta ti ta 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 te ti ta 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 ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta. Hino 205, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 4. Ta 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 ti ta ti ti ta ti ta ti ta ti ti ta ti ta ti ti Solfejo da voz do soprano do hino 205.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mi, dó, si, lá, sol, fá, si, ré, si, lá, sol. Mi, dó, si, lá, sol, fá, ré, dó, mi, fá, dó, si. Lá, sol, fá, sol, lá, si, lá, sol, lá, si, dó, mi, dó, si, lá, fá, ré, dó, si, mi, lá. Solfejo da voz do contralto do hino 205. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mi, fá, mi, ré, dó, ré, mi, ré, fá, mi, ré, ré, mi, fá, ré, dó, ré, mi, ré, fá, mi, si, ré, ré, dó, mi, ré, ré, fá, lá, fá, mi. Hino 205, solfejo, voz do tenor. 1, 2, 3, 4. Lá, si, lá, si, lá, si, dó, si, lá, si, dó, si, sol, lá, si, lá, lá, si, lá, si, dó, si, lá, sol, lá, sol. Mi, lá, si, lá, sol, si, lá, sol, lá, sol, si, lá, si, dó, lá, si, ré, dó. Hino 205, solfejo, voz do baixo. 1, 2, 3, 4. Lá, sol, fá, dó, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, dó, ré, mi, fá, sol, fá, dó, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, si, dó, ré, si, mi, lá, dó, mi, sol, mi, ré, dó, si, lá, dó, lá, ré, si,
Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Não deixem de estudar, se esforcem, tenham bom ânimo. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.